Ora, bem-vindos ao nono webinar do Instituto IPRAD, novamente com o Leandro Kavlak, sobre os circuitos oscilantes do Jorge Lakowski e a sua relação com a prática da radiestesia do Kavlak. Kavlak, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Aos amigos de Portugal, uma boa noite. Ao pessoal do Brasil, uma boa tarde. E sejam muito bem-vindos todos aqueles de outras localidades, né? É uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Estamos trazendo a webinar agora sobre os circuitos oscilantes, né, dentro da radiestesia. E eu peguei um conteúdo que já faz um determinado tempo, que eu venho passando pelos webinars aqui, e eu peguei esse conteúdo dos trabalhos de circuitos oscilantes, e estou trazendo para vocês aqui, eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos conseguir com o conteúdo aqui, né? Então eu trouxe um conteúdo para vocês aqui, eu vou falar Eu separei em duas partes, né? O primeiro módulo, que eu vou estar falando a respeito da toda essa primeira parte do estudo do Jorge Lakowski, e depois o segundo módulo, que vai cair sobre a nossa visão, as pesquisas que eu tenho, as experiências que eu adquiri fazendo as pesquisas através da radiestesia dentro dos circuitos oscilantes. Bom, eu queria já começar uma introdução aqui agradecendo a IPRAD, né, pela oportunidade que tem me dado e pelo excelente conteúdo que vem trazendo para o mundo da radiestesia, né. Então eu gostaria de parabenizar a IPRAD aí e falar que eu estou muito feliz de poder estar aqui. Bom, circuitos oscilantes, eu venho desde de 2012, né, eu peguei muito material também na época para estudar. Uma pessoa que me incentivou foi o Sérgio Nogueira, também queria deixar meu agradecimento para ele. Ele é uma pessoa que também me passou bastante coisa a respeito de circuitos oscilantes e me despertou a atenção dentro dessa área, né. E aí, quando eu comecei a estudar a parte dos circuitos oscilantes, eu vi que é um mundo fantástico. Então, eu vou trazer a teoria do Jorge Lakowski, para vocês estarem vendo, que é basicamente a respeito de todo o cosmo telúrico dentro do sistema celular do corpo humano. Então, aqui eu tenho uma frase dele aqui, que eu gostaria de introduzir dentro desse princípio. Todos os seres vivos podem ser assimilados como circuitos oscilantes, em frequências muito altas, porque são constituídos por células. E analisando a relação entre as células, né, e as radiações cósmicas, né, isso determina a vida ou a morte. Então aqui ele tem uma frase que ele traz três princípios, Jorge Lakowski traz, que a vida nasce da radiação e a vida é mantida pela radiação. E a vida termina pelo desequilíbrio oscilatório, ou seja, pelo desequilíbrio do campo eletromagnético dentro da célula, que é o que a gente vai estar falando agora. Bom, o que eu vou apresentando para vocês, Jorge Lakowski. No último webinar que eu fiz, eu cheguei a fazer uma dedicatória para ele, né? Porque já vinha trazendo base dos meus estudos junto com a teoria dele, né? Então é uma pessoa que eu me baseio muito na parte da teoria dele dentro dos meus estudos na radiestesia. Então Jorge Lakowski é uma pessoa que ele era de origem russa, né? Ele nasceu em 1869. E ele fez uma pós-graduação. E depois ele migrou para a França, né? E aí ele foi estudar anatomia, tal, e outras coisas lá. Em 1911 ele estava gravemente doente, né? Mas o que ele fez? Ele se aprofundou mais ainda nas pesquisas que ele tinha para combater as doenças, né? E ele chegou numa máquina, que é um oscilador de frequência múltipla, né? E aí ele trouxe dentro dessa máquina, ele buscou dentro da sua teoria celular. Para montar essa máquina, ele também fez estudos sobre uma pessoa que nós já citamos no webinar passado, que foi o Nikola Tesla, né? Ele começou a estudar muita teoria do Nikola Tesla para poder colocar dentro da máquina dele. Então ele conseguiu, através dos circuitos oscilantes e do sistema de pesquisas em cima da teoria do nosso amigo, criar esta máquina, e foi aí que ele foi desenvolvendo os seus estudos. E foi tendo ótimos resultados, né? Em 1930, né, ele criou seu oscilador e emitiu vários comprimentos de ondas diferentes. Né? Em 1931, né, ele obteve, né, ótimos resultados e despertou muita atenção, principalmente de clínicas francesas, né, onde ele foi muito reconhecido pelo seu trabalho. Bom, aqui eu vou começar com os circuitos oscilantes, que a nossa base aqui dentro é mostrar para vocês a nossa pesquisa dentro dos circuitos oscilantes simples, né?
não da máquina mesmo, de ondas múltiplas, mas dentro do circuito oscilante simples. Mas eu também vou expor também todo o trabalho dele em geral, tanto da parte com circuitos oscilantes simples, né, quanto com o trabalho com as máquinas. Então vamos lá. Aqui os circuitos oscilantes simples são basicamente, né, feitos com colares, braceletes e cintos, né, um simples espiral metálica, né, e que restabelece o princípio e o equilíbrio da polaridade da célula, ou seja, dos campos eletromagnéticos. Eu vou falar mais adiante sobre as células também para vocês terem uma ideia de como a teoria dele funciona e por que os circuitos oscilantes têm um bom resultado. Bom, vamos lá. Então vamos entrar nessa parte do oscilador de multiondas que ele tem. Né? Em 1923, né, ele criou o seu oscilador de onda curta, de 2 a 10 metros, né? O que permitiu provar a sua teoria da oscilação celular. Em dezembro de 1924, ele substituiu o seu oscilador de onda curta com um circuito de oscilação passiva, né? Uma espiral de fio de cobre em loop, ou seja, sendo uma circunferência. E a excitação artificial realizando pesquisas igualmente eficazes com gerânios inoculados com câncer, obtendo a cura desses vegetais. Isso a gente vai estar mostrando foto para vocês mais adiante. Tá? Aqui, logo abaixo, aqui na foto, a gente pode ver, né, o conjunto do aparelho dele com 2 antenas loop, que são circuitos oscilantes, né, ligados no seu aparelho emissor de ondas múltiplas. Aqui logo abaixo a gente tem também ele mesmo, o próprio George Lakhovsky, né, essa é a posição que ele colocava as pessoas, né, e ele fazia mais ou menos, deixava entre uma antena e outra uma distância de 1,30 m a 1,50 m, né? E ele fazia sessões, umas pessoas eram de 5 a 7 minutos, outras pessoas de 10 a 12 minutos e assim sucessivamente. Tem que fazer um acompanhamento da pessoa e, dependendo da patologia, ele empregava uma quantidade maior de sessões e o tempo maior também. Bom, aqui eu vou colocar um vídeo para vocês terem uma noção de como funciona a máquina, tá? Essas são as 2 antenas que vocês podem estar observando. Esse rapaz está segurando uma lâmpada fluorescente na mão. E vocês podem ver que a lâmpada acende quando ele se aproxima perto das antenas. Dentro da máquina, no funcionamento. Muito interessante. Então essas ondas estão acendendo a lâmpada, mas a gente não está vendo visualmente. Mas essas ondas estão penetrando no corpo do rapaz e fazendo todo o equilíbrio no sistema oscilatório dentro da célula dele, né? Esse é o princípio dele. Novamente dentro da máquina. Essa é a máquina, esse é um protótipo da máquina do George Lakhovsky, né? Bom, Lakhovsky em 1934, né, ele expôs, né, toda essa teoria dele, né? Sabe-se que cada célula viva, né, é composta por 2 partes principais, né? Núcleo e citoplasma, no qual que flutua. O núcleo propriamente dito é formado por grande número de fibras tubulares, cromossomos. Também no protoplasma ainda há numerosas fibras muito menores, chondriole. Essas fibras tubulares consistem num tubo de material com colesterol, resina, graxa, isolante, plastina, né? Um líquido no seu interior, né? Uma espécie de soro, né? Contendo minerais como se fosse água do mar. Né? Consequentemente, é o quê? Um condutor de eletricidade. Então, esse seria o princípio. Vocês vão ver que vai ter imagens nos próximos slides a seguir, que vocês vão poder estar visualizando melhor. Né? Mas esse líquido com esse material, dentro desses tubos, né, no sistema celular, ele faz o quê? Ele faz a condução elétrica. Então, isso gera uma oscilação celular, né? Uma oscilação
como se fosse uma oscilação eletromagnética dentro da célula, né? Essas fibras microscópicas formam circuitos ultraoscilantes, né, que podem oscilar em uma ampla gama de comprimentos de onda. Então ele viu que entre 2 e 10 metros de oscilação, né, de onda, é uma onda que a célula se encontra de uma forma equilibrada, né? Aqui a gente vê as figuras, né? A gente vê, a figura está mostrando, né, que no seu interior, ela está no estado normal, essa célula, mais para frente nós vamos ver as células em desordem também, né? No núcleo da célula, as grandes fibras tubulares, né, que vibram a determinada frequência de cromossomos. Então a gente vê que tem dentro da célula e depois na outra região, no citoplasma, também se tem fibras menores, né, que são esses tubos, né, as fibrotubulares menores, né? E as menores, ela tem uma frequência muito maior. Quanto menor, maior a frequência. Bom, aqui a gente aproximou praticamente essas fibras tubulares e aqui a gente pode ver, né, que por dentro ela é oca e aquele líquido, né, ele está dentro dentro desses tubos, né, e onde conduz a eletricidade e ele teria uma oscilação. Essa oscilação cria uma oscilação celular, dentro do sistema celular. Bom, aqui é um resumo de tudo. Concluímos que o núcleo da célula ele revela a existência de pequenos filamentos, né, torcidos, compostos por materiais orgânicos e condutores minerais, coberto por uma membrana isolante, né, constituído de colesterol, plastina e outras substâncias dielétricas. Né, e isso forma um circuito oscilante. Então, basicamente, o sistema celular, toda a teoria dele está no foco dessa tese aí. Só que a gente tem, o que acontece que pode desregular esse sistema celular, né? Causas externas e internas podem causar um desequilíbrio, né, da vibração das células, né? Alterações de ondas cósmicas, atmosféricas ou telúricas. Então como a gente fala, as energias telúricas, né, a pessoa em contato com uma energia telúrica, essa vibração pode tirar essa célula dentro desse padrão vibratório. Então vai mexer com a oscilação da célula, né? Como ela tem a matéria orgânica, né, e faz parte das substâncias celulares, e existem muitos traumas que geram aí, né, e aí tem a destruição do protoplasma, né, do núcleo, significando basicamente a morte da célula, né, que a célula exatamente ela não morre, ela sai fora do sistema normal de trabalho, e aonde essa oscilação que a gente vai estar vendo agora, nessa imagem aqui, ó, né, essa ilustração ela está mostrando o núcleo das células, né, em desequilíbrio, né, e aí você vê que tem uma formação de células cancerosas. Bom, vejam os painéis laterais, os quais foram totalmente convertidos em tecido recém-formado. Por quê? Isso acontece porque dentro do núcleo, a célula está praticamente morrendo, mas dentro do núcleo dela, esses tubos fibrilares estão vibrando numa condição diferente do que a condição normal. Então o que ele faz? Ele começa a criar tecido, porque ela está trabalhando de forma desordenada. Se ela está trabalhando em forma ordenada, não tem problema nenhum. Agora, quando ela entra com essa frequência em forma desordenada, ela começa a produzir tecido, né? E uma das causas que nós vimos é a causa telúrica, problema com raios cósmicos, né? Alteração de raios cósmicos. Então, basicamente, a teoria dele é em foco disso daí, né? Você tem todo um sistema de trabalho da célula, que a gente viu, né? E a gente também tem energias que tiram esse sistema da célula em desordem, colocam ele para vibrar numa frequência diferente. Isso vai alterar a oscilação celular da célula, consequentemente, ela vai começar a criar tecido desordenadamente ou causar outros tipos de problemas na pessoa. Bom, aqui eu vou entrar na parte de tratamentos e resultados, né? Então eu vou trazer algumas fotos aqui, alguns tratamentos que o Jorge Lakhovsky obteve, né? Nos estudos e trabalhos dele. Aqui está em 1924, aqui a gente está vendo a fotografia de um tumor numa planta, né? Essa planta não foi tratada e essa foto aqui foi tirada nessa época aí, 10 de abril de 1924, né? Então vocês veem que a planta ela tem um tumor, né? É um gerânio, né? Logo adiante a gente já vê a planta em tratamento, né? A fotografia mostra, né? A planta tratada e a planta ela está totalmente sadia. Né, ela foi colocada sobre uma ação, né, aqui de exposição de 3 horas de duração pelo circuito oscilante de frequência. Então, e a planta ela se restabeleceu toda a saúde dela. Aqui a gente também tem um gerânio, né, tratado com circuito oscilante de cobre. E você vê que o gerânio está muito bonito, né, está bem viçoso. Né, e os gerânios que estão ao redor
vocês vão ver que eles estão praticamente todos mortos já, né? E o gerânio que está bom, ele está com um circuito oscilante, vocês podem perceber na foto aí que ele tem, né, um circuito oscilante em volta dele. Isso faria o quê? Criaria um equilíbrio na frequência eletromagnética oscilatória do gerânio, fazendo com que ele se restabeleça, tenha uma saúde. Né? E os outros ao redor, eles já estão praticamente mortos, fora da ação do circuito oscilante. Depois a gente vai ver também que do lado de fora do circuito oscilante também pode ser prejudicial. A gente vai ver mais adiante isso daí. Bom, aqui o Jorge Lakhovsky ele tem vários tratamentos e ele tem N resultados, né? E eu trouxe alguns aqui para vocês poderem estar averiguando, né? Aqui uma mulher de 68 anos, ela tem um tumor, né, no ângulo do olho, e abaixo da cavidade ocular, né? E aí, assim, na nariz dela a gente já pode ver que tem um indício de degeneração celular também, ou seja, está já afetando a parte da região do nariz da pessoa também. E logo depois, a outra foto, você vê que ela já está, o tumor já está praticamente sarado, né? Já teve uma ótima evolução e a pessoa já está se restabelecendo. Aqui nessa outra foto a gente também pode ver uma mulher de 80 anos, né? Ela está com tumor também na pele, manchas escuras, né? E na segunda foto, ó, no 6º mês, após o final do tratamento, praticamente ela já está com a pele normal. Temos outro caso aqui, um senhor de 61 anos, né? No canto esquerdo do olho, ó, ele também está com uma lesão aí, né? Tumoral. E aqui do outro lado aqui, a gente já vê, ele já está praticamente curado, né? Você vê que está totalmente normal o olho dele, né? Essa foto é bem conhecida, a gente vê bastante também essa foto dessa senhora aqui em livros, né? O Jorge Lakhovsky aqui. É uma mulher de 84 anos, né? E ela também está com uma tumoração, né, na metade esquerda, né? No rosto ali. E 16 dias após o tratamento, ela já começa a observar o rejuvenescimento da pele. Você vê como o corpo dela já, o sistema celular dela reagiu e já está trabalhando para que volte as células a vibrar numa forma harmônica. Com isso, o tumor ele começa a cessar, né? E aqui, um mês mais tarde, ó, ela já está apresentando uma cura completa. Então, a gente consegue ver que tem um resultado muito bom. Bom, essa imagem aqui a gente também está mostrando uma ossificação, né, na região da boca da pessoa, né? Então, os dentes estavam sendo afetados, né? São bactérias também que vão lá e não deixam a ossificação ser completa, e a pessoa fica com esse problema. Só que ele estando no tratamento dentro do oscilador, de multiomas, a gente consegue ver nas fotos aqui a recuperação, né, bem significativa que ele teve. Praticamente na última foto ali a gente já vê que está por completo. Ele teve um resultado ótimo. Bom, dentro dessa teoria do Jorge Lakhovsky, vários outros pesquisadores se aprofundaram, porque é uma teoria que tem uma base muito sólida, né? Então, aqui em 1936, os laboratórios alemães reconheceram a ação dos circuitos oscilantes sobre os seres vivos, né? 4 radiestesistas tomam direções em suas investigações pessoais, né? Então, vou citar alguns aqui para vocês terem uma ideia, né? O Albert Leprince, da França, né, ele, partindo da utilização das correntes galvânicas débeis, conhecidas como metaloterapia, põe terminais em seus braceletes compostos de metais diferentes, né? É necessário saber que o próprio Lakhovsky havia sentido a necessidade de utilizar vários metais até compor ligas. Então, esse pesquisador ele foi utilizando vários tipos de metais para avaliar os resultados, né? Alfred Bobbs, né, ele também demonstra, né, que um circuito oscilante ele possui uma ação polar, diferente quando aberto ou fechado por um dielétrico, né? Não condutor de eletricidade, ou seja, uma mangueirinha de plástico, alguma coisa desse tipo. Então ele foi aprimorando também toda essa parte desse estudo dos circuitos oscilantes. O George Driscoll, ele também, né, foi o primeiro a ter a ideia de associar, né, aos circuitos oscilantes as propriedades de substâncias
absorventes e medicamentosas, né? O serviço delas contra influências nocivas. É um outro pesquisador que também pegou o princípio do George Lakhovsky. E a gente tem, por último aqui, né, Steve Link, né, que ele utiliza os circuitos oscilantes como gerador de radiação e serve deles para vitalizar a água, para ingestão, para regar plantas, etc. E muito interessante, né, a gente também vê muito isso daí, o pessoal fazendo com água piramidal. Né? Ele teve a ideia de trabalhar dentro do circuito oscilante, equilibrar o sistema, harmonizar a água, né, dentro do sistema da água, né, fazer esse circuito oscilante trabalhar dentro da água e utilizar essa água em pesquisas, né. Sua observação, né, é feita sobre circuitos oscilantes e outras combinações para sua teoria de imantação universal. Ele tinha também várias teorias, que era um pesquisador, e ele implementou toda essa parte dos circuitos oscilantes dentro do seu trabalho. Então são 4 pesquisadores aí, tem outros também, mas a gente não vai citar todos, mas são 4 pesquisadores que utilizaram dessas técnicas do Lakhovsky para implementar dentro das suas pesquisas. Bom, a gente falou diversas coisas a respeito do circuito oscilante, né? O funcionamento, a base da célula, os raios cósmicos, né? E a gente também vai querer colocar aqui algumas coisas que seria de extrema importância para a pessoa tá observando. Então, os efeitos colaterais, né? Ou o uso incorreto do circuito oscilante. Nessa primeira parte aqui, né, do professor Rivera, eu quero destacar aqui que ela tem relação com a foto que eu mostrei para vocês, do gerânio que ele estava com o circuito oscilante e os outros ao redor dele estavam doentes, morrendo e tal. Né? Ele fez uma observação em cima disso, né? Então, o professor Rivera, que era diretor do departamento de patologia plantia do Instituto Agro Superior Real, ele observou que as plantas deixadas nas proximidades dos gerânios, providos de circuitos oscilantes, elas morrem mais rapidamente do que as plantas deixadas a uma certa distância. Ou seja, se existe um circuito oscilante trabalhando, não é bom deixar nada próximo, que ele pode colocar a oscilação da outra planta, ou do outro ser vivo que esteja próximo dele, em desordem. Então, é uma observação que ele fez, é muito interessante. A gente vendo fotos, a gente acaba vendo que tem um fundamento essa observação que ele teve. Uma outra observação a ser feita, né, que é bom avaliar, né, e se é conveniente a utilização do circuito oscilante no momento devido ao grau de uma patologia, porque devemos levar em consideração a ligeira elevação da temperatura no sujeito que usa. Então, a pessoa que está numa crise muito forte, com febre, por exemplo, não seria indicada na hora. Então, é sempre bom a gente fazer uma avaliação, principalmente dentro da radiestesia, antes de a gente estar submetendo a pessoa à utilização do circuito oscilante. Algo muito interessante aqui também, a gente pode ver aqui no item 3 aqui, né, o local, né? O local. Por quê? O Jorge Lakhovsky, ele observou que ele tinha, em determinados locais, principalmente no Hospital St. Louis, onde ele trabalhou, ele tinha um resultado muito bom, né, nos pacientes. E em outros locais, o resultado não era tão eficiente assim. Né? E aí ele foi observando e fazendo pesquisas e ele descobriu, né, que a natureza do terreno, né, a constituição geológica, pode ativar o efeito do circuito oscilante ou pode retardar o efeito do circuito oscilante. Né? Por exemplo, um terreno condutor, argila, plástica, marga e outros tipos de substância, ativa o efeito dos circuitos oscilantes. Enquanto um terreno isolador, por exemplo, argila arenosa, areia e granito, ele descobriu que ela diminui o efeito do circuito oscilante, ou chega a atenuar o efeito do circuito oscilante. Então é muito interessante isso daí. É bom sempre ver o local, né, que você também vai estar utilizando um circuito oscilante. De repente a pessoa utiliza um circuito oscilante e não tem um bom resultado, de repente é um local, né, formação geológica desse local que não está propiciando um resultado melhor no tratamento. Bom, o quarto item aqui a gente vai falar sobre a eficácia, né, do circuito oscilante. Ela diminui se o sujeito conserva fora dos momentos propícios avaliados radiestesicamente. Então a gente tem que ver direitinho, né, porque tem que ver o tempo que a pessoa tem que usar, o espaçamento de dias que a pessoa tem que estar utilizando, tudo isso tem que ser seguido corretamente. Não é utilizar assim, a bel prazer. Né? O cara vai lá e coloca a hora que ele quer, aí não é bem assim. A gente tem que fazer toda uma
fazer todo um acompanhamento. Utiliza tanto tempo, vê como está reagindo, aumenta, vê como está reagindo, diminui, vê como está reagindo, desta forma. Então é necessário salientar isso aí também. Bom, aqui no item 5, né, praticamente faz parte do item 4 também, né, a gente vê a necessidade também de modificar o circuito oscilante em função da evolução do tratamento. Então é sempre bom ver que de repente o circuito oscilante está tendo um ótimo resultado e de repente ele dá uma diminuída. De repente você tem que trocar esse circuito oscilante de local, ou mexer no tamanho dele, né, ou mexer no tempo de utilização. Então tudo isso também é legal a gente tá vendo, porque pode causar um efeito colateral, esse uso incorreto. Né? E no item 6 aqui, né, é um circuito oscilante havendo já sido usado, né, não será utilizado novamente, pois há o perigo de ocorrer o fenômeno de transferência, podendo complicar a enfermidade ou retardar a cura da pessoa. Né? O que acaba acontecendo? Se a pessoa usa um circuito oscilante numa pessoa que está debilitada, com problema de saúde, né, não é interessante ela pegar esse circuito oscilante e usar em uma outra pessoa. Né? Então é legal deixar aquele circuito oscilante com o tratamento só daquela pessoa. Tá? A gente está falando do circuito oscilante simples aí no caso, tá bom, pessoal? Então, o interessante é a pessoa criar um circuito oscilante para cada pessoa, até porque cada caso é um caso, né? Eu já pude ver que tem pessoas que às vezes fazem um circuito oscilante e uma pessoa usa, empresta para outra, principalmente esses circuitos oscilantes de pulso, né? Às vezes a pessoa usa, uma pessoa usa e dá para o filho usar, dá para a esposa usar, não é ideal. O ideal é cada pessoa ter o seu, tá? Pelo fenômeno de transferência. Então, isso aqui é algo que eu deveria salientar para vocês, tá? Os efeitos colaterais de uso incorreto. Bom, a gente vai agora entrar um pouco dentro da nossa visão, dentro das nossas pesquisas, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma visão que a gente tem dentro da visão do George Lakhovsky, a visão que a gente tem em relação às pirâmides, que é muito interessante, né? A gente vê aqui que o George Lakhovsky fala muito dos raios cósmicos, né? Os raios penetrantes. E a gente falou, né, a gente salientou isso aí também no webinar das pirâmides, que a gente tem energia cosmotelúrica, né? Então a gente tem energia da Terra, a gente tem os raios cósmicos, que a pirâmide seria praticamente um condensador, né? Aqui são situações diferentes, né? É uma energia de produção diferente. A pirâmide é uma coisa, o circuito oscilante é outra. Porém, essas duas energias, elas também atuam dentro do sistema do circuito oscilante, assim como da pirâmide. Então você tem os raios cósmicos que estão influenciando o circuito oscilante e você também tem toda essa parte da geologia, que seria a parte telúrica, né? Então a gente tem que levar em consideração muito isso daí. Então é muito interessante, né? O circuito oscilante ele traria um reequilíbrio, né, entre a energia cosmotelúrica. Ele traria esse equilíbrio dentro do sistema celular. A pirâmide também faz um trabalho de uma forma diferente, né? São ondas de formas, é uma onda de forma diferente. Porém, ela traz também um resultado muito interessante, que está utilizando essas duas energias como um condensador. Então, é algo que eu queria deixar para vocês, uma visão que eu queria deixar para vocês, essa comparação. Bom, a gente fez um webinar sobre alimentação também, então eu queria também frisar essa parte aqui também, que eu acho que tem tudo uma ligação, né? São coisas diferentes, mas com a mesma finalidade. Bom, a nossa análise da teoria do Lakhovsky, comparação com a radiação dos alimentos, né? A gente tem como teoria que a natureza, né? Lakhovsky vai dizer muito, a gente tem como teoria que a natureza, né, de toda substância do universo é um produto de uma materialização por irradiação. Assim somos levados a admitir que todos os minerais que compõem o nosso organismo são igualmente um produto de uma materialização por radiação. Bom, se acontece o nosso corpo perder certas substâncias essenciais, né, em consequência de desmineralização, tipo ferro, zinco, manganês, etc., pode-se resultar daí um desequilíbrio oscilatório nas células, acarretando a consequências graves. Ou seja, a gente viu nos slides naquela parte das células, né, que dentro dos tubos fibrilares, né, que fazem o sistema oscilatório dentro do núcleo da célula, a gente viu que ele é composto por sais minerais, né, enzimas e outras coisas que fazem a condução elétrica. Então, se a pessoa tem uma alimentação pobre, uma alimentação irregular, consequentemente, ela vai ter esses líquidos em uma quantidade menor ou em déficit.
né? Isso pode também estar acarretando numa desordem celular. Então tem um pouco a ver, né, essas duas correlações aí. Então achei muito interessante também poder trazer essa visão aí para vocês aí, principalmente quem assistiu a parte do webinar sobre alimentação, vai achar a relação dentro dessas duas partes aí. Bom, aqui citando um exemplo dentro dessa área ainda, né, é quando há carência de ferro, né, no corpo, né, a produção normal de hemoglobina diminui, consequentemente o transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio diminuindo vai causar vários tipos de problemas, principalmente nas células, né. Então traz sintomas como palpitação cardíaca, fadiga, falta de ar, né, problemas de pele. Isso aí são provas de que a relação entre os alimentos e a oscilação da célula, né. Bom, eu vou entrar aqui dentro da análise radiestésica, dentro dos circuitos oscilantes. É muito importante, né? Porque para a gente estar fazendo um circuito oscilante, a gente tem que fazer toda uma avaliação antes, para a gente estar podendo ter certeza, né? E como fazer um circuito oscilante que seja adequado para aquela pessoa. Então vamos lá. Devemos utilizar a radiestesia para nos ajudar a determinar todas as características necessárias para confeccionar um circuito oscilante. Preciso, né? Bom, aqui a análise radiestésica é um circuito oscilante. Qual o tipo de circuito oscilante a utilizar? Então é legal a gente estar avaliando se a pessoa pode utilizar, se é melhor para ela um colar, um bracelete, um cinto, né? E isso a gente pode estar utilizando dependendo da área do corpo dela que ela tem uma determinada patologia. Então é muito importante salientar isso, tá? A gente descobrir qual é o melhor circuito oscilante. Esse seria um primeiro passo. E depois a gente vê também as dimensões habituais do nosso circuito oscilante. Ou seja, o tamanho dele, a dimensão que ele vai ter, né? E é importante escolher o material que você também vai usar para o circuito oscilante, né? A similaridade da frequência da radiação pessoal com o metal escolhido. Então você pode pesquisar o metal que é mais adequado para você fazer o circuito oscilante para aquela pessoa. Na maioria das vezes o pessoal usa cobre, tá? É um dos mais eficazes que tem. Bom, aqui a gente tem também no item 4, né? Tipo de circuito oscilante aberto, fechado ou por material dielétrico, né? A gente vê até na figura acima que a pessoa colocou em volta do circuito oscilante uma borrachinha, né? Para não machucar o corpo e tal, e consequentemente ela consegue prender aquela borracha dentro do circuito oscilante sem se machucar. Então também isso é legal, a gente está ressaltando. O comprimento do fio, né? Também vai ser utilizado, a espessura do fio também, que é algo também que é legal a gente estar avaliando. Né? A similaridade da frequência em relação às cores, né? Que a gente vai revestir um circuito oscilante, né? Essa parte também é muito importante, né? Porque as pesquisas mostraram que os circuitos oscilantes revestidos com cor preta e vermelha, eles retardam fortemente a atividade do circuito oscilante, enquanto o isolante de cor branca ativa o fenômeno, né? Então isso aí, a gente viu pesquisas em cima disso com plantas, né? E as plantas não são suscetíveis à autossugestão. Então, o ideal é sempre usar a cor clara dentro do circuito oscilante, né? Principalmente o branco. Mas dentro da radiestesia, é bom se ater esse detalhe na hora da pesquisa. E também aquilo como a gente falou, dos melhores horários para você submeter a pessoa ao tratamento, né? O intervalo de uma sessão para outra, qual é o tempo que a pessoa tem que estar sobre a utilização do circuito oscilante, tudo isso é legal a gente estar avaliando. Bom, aqui vou mostrar para vocês algumas pesquisas que eu tenho, e aqui eu usei uma planta, né, para estar fazendo essa experiência. Essa planta é a Avenca, ela é muito sensível à radiação Avenca, né, tanto é que para você descobrir pontos telúricos aí, se você vê que uma Avenca não está boa, você pode fazer uma avaliação lá, que pode ser que você encontre algo. Ela tem uma sensibilidade muito grande, então eu optei por usar uma planta desse tipo. Então peguei essa Avenca aqui que estava já muito debilitada, né? Ela tá vocês podem ver na foto da esquerda, que ela praticamente está morrendo, né? Então eu coloquei ela sob efeito do circuito oscilante, e após 40 dias a gente pode ver que ela tá muito mais viçosa, né? Você vê que o verde predomina muito mais do que aquela cor seca, né, que criou mais folhas e tal, ela está preenchendo muito mais o vaso. Então
É muito interessante. Eu tenho mais duas fotos aqui a seguir, que eu tirei antes de colocar no circuito oscilante e depois quando eu tirei de dentro do circuito oscilante. Então, antes de colocar no dentro do circuito oscilante, a foto da esquerda, né? E após 40 dias, quando eu tirei de dentro do circuito oscilante, a planta já era outra planta, né? Vocês podem estar observando aí também. Tá, aconteceu uma coisa, né? Um fato, né? Quando eu fui montar o circuito oscilante para pôr a planta, que quando eu fui pegar a planta, quando eu vi meu gato estava lá no circuito oscilante, né? Todo mundo sabe que o gato ele tem uma sensibilidade muito forte, né? As energias, né? E ele foi e entrou no circuito oscilante, eu tirei ele de dentro, ele até derrubou o circuito oscilante, né? Um dia lá, até derrubou o circuito oscilante. E aí eu montei o circuito de novo, quando eu voltei ele estava dormindo lá dentro, novamente, né? Então achei interessante salientar isso daí, tirar foto e mostrar para vocês, porque os animais eles também têm uma sensibilidade muito grande, principalmente o gato, né? Bom, aqui eu trouxe um vídeo para vocês, né? Da Ângela, né? Ela vai falar um pouco sobre o circuito oscilante, porque o de pulso, que ela comercializa esse produto, e ela vai me falar um pouco qual é o sintoma que as pessoas relatam para ela, né? Pessoas que, muitos nem são radiestesistas, né? Compram e depois, quando voltam à loja de novo, relatam para ela algumas melhores. Eu quero trazer isso para vocês agora. Olá pessoal, eu estou aqui em São Paulo, na Portal de Luz. Estou com a Ângela aqui. A Ângela tem mais de 25 anos de experiência dentro da área de radiestesia. Ela é proprietária da Portal de Luz aqui, onde ela comercializa produtos e também tem aulas de radiestesia, né? E eu vim aqui falar com ela a respeito dos circuitos oscilantes de pulso, né? Do CO simples, né? E os circuitos oscilantes de pulso são utilizados em várias partes, né? No mundo a gente escuta muito relato das pessoas na utilização desse sistema de circuito oscilante. E eu vim aqui hoje perguntar para a Ângela, dentro da experiência que ela tem com os clientes dela, né? Ela tem muitos relatos dos clientes. Eu queria perguntar para ela a respeito do que os clientes vêm sentindo com a utilização dos circuitos oscilantes de pulso. Olá, Ângela, tudo bem? Olá, Léo, tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal. Você pode me falar a respeito dos circuitos oscilantes? A experiência que as pessoas relatam, tanto a nível físico quanto emocional? Então, de uns anos para cá eu tenho comercializado esse produto e tem vários relatos de clientes que têm uma funcionabilidade de sono, de ter um sono reparador melhor, mais tranquilo, no emocional e principalmente relatos de dores muscular, esquelético-musculares, articulação, e eles relatam, eles vêm aqui assim meio que assim até abismado de que um produto desse, um aparelhinho, vamos dizer assim, possa reverter tudo isso em benefício a eles. E é isso que eu tenho esse depoimento para dizer a vocês. É muito legal, é muito bom. Obrigado. Nada, obrigada a vocês. Bom, interessante, né? A gente viu. E lá, como eu vi que ela tinha esse produto lá, eu perguntei para ela, né? Qual que era a opinião dela a respeito, o que o pessoal relata. Ela me falou isso daí, eu falei, então eu pedi para você dar um depoimento que o pessoal vê, né? Então você vê que são pessoas que nem sabem direito o funcionamento do circuito oscilante, vai e compra, mas a pessoa vai e relata o benefício que teve. Muito interessante. Aqui eu vou trazer uma outra pesquisa para vocês, né? Eu utilizei um microscópio, né, para fazer uma avaliação, né, dentro de organismos unicelulares, que eu utilizei o fermento biológico. Então, eu trouxe para vocês essa pesquisa aí, eu acho que vai ser legal, para vocês estarem tendo como base. Bom, aqui é o material que eu utilizei, né, então eu utilizei o microscópio que ele vai de 40 a 1.600 vezes de ampliação. Eu utilizei 400 e 640 de ampliação. Né? Usei uma câmera fotográfica, um fermento biológico e um agitador, né? Fiz uma incubação também, depois dele pronto já, e deixei incubado 48 horas, que eu vou estar mostrando adiante para vocês. E aí vocês vão ver o resultado de tudo isso daí. Bom, aqui depois que eu preparei já, né, as amostras, eu deixei uma amostra número 1 dentro do circuito oscilante e a amostra número 2 eu deixei fora, tá? A amostra, né, nessa foto aqui, na foto da esquerda, eu coloquei a amostra número 2, que está com a tampinha preta, do lado da mesa,
para vocês terem uma ideia de como ficou, né? Mas ela não permaneceu aí. Esse frasco eu coloquei em uma outra mesa, tá? Que eu tenho aqui. Então ficou essa amostra nesta mesa, a número 1, sobre o efeito do circuito oscilante, e a número 2 ficou em outra mesa mais afastada. Bom, aqui nas fotos, depois de 48 horas de incubação, eu peguei uma amostra de cada uma e eu submeti ao microscópio, né? Então, a foto da esquerda aqui, né, que estava em condições normais, a gente consegue, se a gente prestar atenção, a gente consegue ver que tem bem menos, né, tem bem menos organismos unicelulares. E a foto da direita, a gente percebe que tem mais. A gente vê que tem uma quantidade bem maior, né? Para ficar mais nítido ainda para vocês, eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai vir agora. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na foto da esquerda e na da direita. Bom, o que eu quero salientar para vocês aqui? A foto da esquerda, né, se vocês prestarem atenção, eu ampliei ela mais do que a foto da direita. A da direita eu aumentei 400 vezes, a da esquerda eu aumentei 640 vezes. Tá? Por quê? Porque a quantidade era tão menor, né, da amostra da esquerda, que ficou fora do circuito oscilante, que eu tive que aproximar um pouco mais para a gente ter uma visualização melhor. Né? Já a amostra do efeito sobre o circuito oscilante, ela estava muito mais organismos celulares. Então, se eu aproximasse muito, vocês não iam conseguir visualizar como tinha tanto organismo celular a mais do que na foto da esquerda. Vocês se repararam no vídeo, ela movimentou, né, o lado esquerdo, eles conseguem se movimentar bem mais do que o direito, porque o espaço é muito maior. Então, eu achei muito interessante, né, essa experiência, e eu quis trazer ela aqui para vocês poderem estar visualizando também. Bom, segue as fontes aqui, né? Uma das fontes que nós damos para a nossa pesquisa. E aqui eu quero deixar algumas questões em aberto para vocês, né? Então, a primeira seria, circuitos oscilantes seriam ação contra vírus e bactérias? Seria a primeira pergunta. A segunda é, os circuitos oscilantes seriam filtro neutralizador nos processos de energia telúrica? E o terceiro seria, circuitos oscilantes com formatos diferentes teriam os mesmos resultados, né? Então, por exemplo, esse circuito oscilante aqui, que está em forma quadrada, é um circuito oscilante que eu montei, né? Eu estou fazendo algumas pesquisas com ele. Então, eu vou deixar meio aberta essa questão mais para frente. Em outra oportunidade, eu vou estar falando os resultados que eu estou obtendo com ele, né? Mas são formas diferentes, não são formas circulares. Então, basicamente, é isso daí. Bom, eu vou deixar aberto aqui as questões, as perguntas, né? E eu estou à disposição de vocês aí com as perguntas aí. Olá, Leandro. Ainda não temos muitas perguntas. Aliás, não temos ainda nenhuma pergunta. De quem nos está a ouvir. No entanto, eu gostava de fazer algumas perguntas. Uma delas teria a ver com o seguinte. Utilizou diferentes tipos de materiais para fazer os circuitos ou foi só o cobre? Utilizou ligas, plásticos? Não, então, eu só utilizei na área de metais mesmo. Eu utilizei o cobre, né? E eu utilizei também o latão, né? Eu utilizei latão. E peguei também, tinha até arames aqui, eu também acabei fazendo o circuito oscilante e montei. Mas os melhores resultados eu obtive com o cobre, né? O cobre ele me deu um resultado melhor. E eu também andei observando, a maioria dos circuitos oscilantes que eu consegui ver, eles utilizam cobre, né? Mas também é algo em aberto que a gente pode estar fazendo com outros tipos de liga, tanto é que um dos 4 pesquisadores que eu citei aqui no webinar, ele utilizava outros tipos, estava fazendo teste com outros tipos de ligas, de materiais, né? Então é interessante, né? O cobre é um ótimo material, a gente sabe que ele é um material bem condutor,
é um ótimo material, mas a gente tem outros materiais também que a gente pode estar ressaltando aí. E mais uma questãozinha. Já fez algumas pesquisas misturando a técnica da pirâmide com circuitos oscilantes? Então, isso eu ainda não fiz. Já é uma próxima etapa que eu quero estar fazendo. Eu ainda não fiz, eu quero fazer comparações também de amostras dentro do circuito oscilante, dentro da pirâmide, e poder fazer uma correlação entre elas. E também utilizar os dois dentro de ponto telúrico, para a gente poder estar vendo se neutraliza, como que funciona, né? E eu queria estar utilizando os organismos unicelulares também para estar tendo uma visão melhor dentro dessa pesquisa, é algo também que eu quero trazer. Outra questão era se geralmente quando faz a sua pesquisa com os vasos, com aquela avenca, se costuma analisar a predisposição geobiológica do local antes de aplicar e se as plantas que utilizou no estudo tiveram sempre no mesmo sítio ou se tiveram em sítios diferentes? Ótima pergunta, boa observação. Então, não, eu sempre avalio o local onde eu vou colocar, porque se tiver se for um local telúrico ali, pode ter né, o resultado não vai ser um resultado preciso, né? A gente vai ter uma alteração. Então, tanto o local onde eu vou colocar, tanto na amostra, como eu fiz da parte do microscópio, quanto da planta, eu avaliei o local, se o local tinha algum tipo de energia telúrica. Então, eu coloquei num local neutro, né, de qualquer tipo de energia telúrica, né, e avaliei a vibração daquele local antes de estar colocando, submetendo ao trabalho do circuito oscilante lá. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar pontos telúricos e trabalhar em cima deles, agora é o oposto, né? Outra pergunta era, antes de deixar responder, que entretanto já apareceram mais perguntas das pessoas, mas era o seguinte, falou-me também em termos que as esferas na ponta das pulseiras que aumentavam a energia. Eu queria comentar se era verdade, qual é a sua opinião. Perfeito. Então, eu vi alguns estudos aí, né, que os circuitos oscilantes com esferas na ponta têm um resultado melhor, né, ele traz uma oscilação, traz um resultado mais rápido dentro da oscilação, né. Pelo que eu vi, dentro de algumas pesquisas, aí tem uma base bem sólida, eu acredito que deu um resultado melhor sim. Mas eu ainda não fiz uma pesquisa dentro da área, vai ser também, já está também anotado no meu caderno, que é das próximas pesquisas que eu vou fazer, eu vou estar utilizando esferas na ponta dos circuitos oscilantes e vendo se o resultado é maior ou menor, ou se é mais rápido, né, o resultado. Eu acredito que seja, assim, viu? Uma última pergunta, e libertava então para responder às perguntas a quem nos está a ouvir, que era se já experimentou fazer alguns trabalhos à distância com os circuitos oscilantes, ou no lugar de meter um remédio no meio ou uma planta, colocar um testemunho ou assim. Perfeito. Não, então, isso eu também ainda não fiz. Também não fiz. É algo que também já está dentro do meu caderninho de estudos aí, né? Para se fazer. O que eu fiz foi colocar o testemunho de uma planta dentro do circuito oscilante, né? Na questão, né, na época. Coloquei uma amostra da planta, só que a planta ela acabou sofrendo um acidente aqui, né? Uma pessoa que estava trabalhando aqui numa residência. E aí eu não consegui concluir, né? E aí entrei em outros estudos também, estava fazendo com pirâmide na época, não dei conclusão a esse trabalho. Mas eu quero fazer esse trabalho com plantas e com animais também, que também já está no trabalho à distância, né? Para mim saber qual que é e associado com a pirâmide também. Isso é uma outra coisa também que tá na minha lista de novas pesquisas. Vamos então responder às perguntas que as pessoas colocaram. Perfeito. Bom, vamos aqui, o Diogo Barros, né? Boa noite, Diogo. Bom, o Diogo pergunta aqui o que acontece às células cancerígenas. Desaparecem, morrem ou transmutam após serem submetidas às ondas oscilantes. Então, Diogo, aqui, o circuito oscilante, ele faz o quê? Ele faz uma reorganização, né, celular. Porque ele vai fazer a célula vibrar novamente, né? Ele vai fazer ela funcionar novamente ao seu estado normal. Então, o que ele vai fazer? Ele não é que ele vai
a célula vai morrer, a célula vai entrar novamente num trabalho ordenado. A gente sabe que dentro da célula, a gente tem, dentro do núcleo celular, a gente tem o DNA também, né? E o DNA, ele também deixa, como se fosse um chip lá, que a gente tem, dentro do sistema celular, que ele vai estar mostrando qual é a forma do corpo funcionar perfeitamente. Então, se a célula ela volta a trabalhar novamente, a oscilar dentro do padrão normal, da frequência que é dela, ela vai voltar a restabelecer a saúde no organismo. Ela não morre, ela restabelece a saúde. Então, da opção que você deu aí seria a transmutação mesmo da célula. Vamos lá, Marisa Pereira, né? Reparei que o circuito oscilante está inclinado. Está inclinado. Por quê? Então, o circuito oscilante, ele realmente fica inclinado porque ele absorve, né, os raios telúricos de uma forma bem mais eficaz. Se você colocar o circuito oscilante totalmente na horizontal, o resultado ele praticamente é bem menor. Tá? Então, a gente sempre coloca o circuito oscilante de uma forma na inclinação, para a gente poder estar obtendo, né, uma captação dos campos das energias cosmotelúricas de uma forma mais eficaz. Né? O Francisco Canelas de Mello. Boa noite, Francisco. Tá ótimo. Estou me agradecendo pela partilha. Foi um imenso prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês essas minhas experiências. Relativamente aos circuitos oscilantes, há alguma dimensão pré-definida, né, que tem a ser uma peça inteira, ou poderão ser diversos fragmentos? Então, Francisco, o ideal é sempre você fazer uma avaliação dentro da radiestesia para saber o tamanho. Tá? Em plantas, assim, a pessoa usa muito 30 centímetros de diâmetro da planta, né? Mas o certo seria você fazer uma avaliação mesmo, principalmente se for trabalhar com pessoas, né? No nível celular mesmo, com pessoas, seria interessante você estar fazendo toda uma avaliação radiestésica, como a gente mostrou, para saber o material, o tamanho do material, né? A espessura do material. Não tem um tamanho pré-definido, não. Bom, aqui a Marisa Pereira, por que o circuito oscilante não está no chão? Né? Então, eu não coloquei no chão, Marisa, ele poderia até estar no chão também. Tem vários circuitos oscilantes que estão dentro do vaso. Eu até tenho algumas fotos de vasos meus com circuito oscilante, aqui com a planta em harmonia, né? Mas eu não postei porque ia misturar muito, ia ser muita foto para mim colocar. Mas não tem influência nenhuma, ele pode tanto ficar no chão quanto na mesa. Eu pus na mesa porque eu coloquei a mesa num local neutro, como eu expliquei, né? Isento de qualquer outro tipo de energias, e para não ter influência, né, dentro da pesquisa. E também essa mesa fica bem do lado dentro da minha sala de pesquisas aqui, então eu achei melhor ela ficar aqui para que ninguém influenciasse no tratamento, né? Porque foi a mesma causa do gato que eu falei para você. Aqui na minha sala eu consigo isolar os animais, as pessoas que podem estar esbarrando, né, na planta, então não tem nada a ver, pode ficar tanto no chão quanto numa mesa, não tem problema. Bom, Marisa Pereira, já agora, qual o grau de inclinação, né, que você está utilizando? Bom, então, Marisa, o grau de inclinação que você pode estar fazendo é basicamente, você pode estar perguntando dentro até da radiestesia, né? Mas é basicamente um grau de inclinação mais ou menos que você faz um movimento pequeno para baixo. Eu não coloco os meus graus de inclinação dentro de um pré-requisito determinado. Eu sempre vou pegando com o pêndulo e eu deixo a parte de base dele pré-estabelecida já no alto e eu vou descendo até o pêndulo me dar a posição, né, o giro corretamente me indicando sim. Aí eu faço a marcação, faço o furo da próxima madeira ou cano que vai estar segurando o circuito oscilante, e lá eu restabeleço a inclinação correta. O ideal é você estar fazendo isso porque você pode pegar determinados terrenos diferentes, né, e aí você fazer o grau de inclinação dentro da radiestesia vai ser muito mais preciso dentro do seu trabalho. Então, eu aconselho você não pré-determinar nenhum grau, você colocar mesmo num grau, na observação dentro da própria radiestesia. Bom, Diogo Barros. Existem testes com os circuitos oscilantes em células tipo neurônios. Será que ajuda o seu rejuvenescimento ou retardaria o processo de degradação?
Então, Diogo, eu posso te falar até como a observação que eu tenho dentro das pirâmides também, né? O que ele vai fazer? Ele vai trazer a célula para uma oscilação dentro de um padrão normal. Ou seja, a célula ela vai trabalhar dentro de um padrão harmônico, né? Então aí não é que ela rejuvenesce a célula. Como a célula está trabalhando dentro do padrão normal, ela não sofre uma degradação, né? Até como você colocou aí na sua pergunta, ela não sofre uma degradação. Ela consegue se manter de uma forma melhor. Então, assim, uma pessoa que está sob a influência do circuito oscilante, ela tem a probabilidade de sofrer muito menos degradação, assim, vamos dizer assim, né, do que quem não tem. Mas não por causa do que faz o rejuvenescimento, é porque ela retarda esse processo, né? Até por causa da oxidação da célula, a gente falou também da oxigenação de sangue, tem tudo a ver, né? Então, essa explicação é bem complexa, né? Mas basicamente é isso daí, né? Ela não faz rejuvenescer, ela faz com que ela trabalhe normal e ela sofre menos degradação. Essa seria a resposta para você. Marisa Pereira, né? Bom, a espessura do cobre utilizado, na sua experiência, deve ser alguma em concreto? Não, Marisa. O ideal é você fazer a pesquisa mesmo e você está vendo a espessura, né? Que você está utilizando. É sempre bom você, para fazer o circuito oscilante, o fio, porque você encontra fios rígidos e você também encontra fios que eles são agora muito flexíveis. Então, são vários filamentos. Os resultados que eu tenho melhores são com fios rígidos, tá? A gente usa o fio rígido para estar fazendo. Então, são os fios que eu estou utilizando. Mas a espessura, o ideal é sempre estar perguntando dentro da radiestesia. O Diogo Baus pergunta, existe estudos em doenças com casos de demência, Alzheimer, etc.? Então, eu não cheguei a... Eu sei que tem estudos a respeito desses outros tipos de problemas, né? Mas eu não cheguei a fazer nenhum tipo de trabalho dentro dessa área e também não conheço ninguém que tenha feito. Eu já cheguei a ler algumas coisas desse tipo, mas com certeza você vai ter sim, porque é uma regeneração celular, né? A gente tem relatos dentro dessa parte de depressão, né? De fobia, até isso a gente tem resultado. Então, eu acredito que sim, no Alzheimer, a gente também vai ter um bom resultado. Isso é coisas a se pesquisar e se buscar para a gente poder estar avaliando melhor. Bom, o Francisco Canelas de Mello, há algum prejuízo de uma exposição prolongada aos circuitos oscilantes? É uma ótima pergunta, Francisco. A gente até comentou lá que tem um tempo, né? Lembra que eu falei? Efeitos colaterais? A gente tem o tempo e os intervalos entre a utilização do circuito oscilante e outro. Para plantas, a maioria das vezes, o circuito oscilante ele fica direto montado, né? Você só faz uma observação radiestésica e vai vendo como que a planta está. Mas para pessoas não pode. O ideal é você estar vendo quanto tempo que ela vai ter, qual o intervalo de utilização, quais os locais do corpo que a pessoa tem que estar colocando, né? É tudo aquele que a gente tinha falado anteriormente. Marisa Pereira, esse tempo em que colocou a planta no circuito oscilante foi avaliado pela radiestesia? Sim, a gente avalia sempre pela unidade Bovie, né? Como que a planta está se recuperando. Por quê? Porque se eu vejo que ela não tem um aumento de vitalidade, eu vou mudar o circuito oscilante. Então, a gente tem que fazer sim essa avaliação. A gente pode estar fazendo essa avaliação para a gente poder estar tendo um resultado melhor. Se você vê que parou, né, a evolução da planta, dentro de uma unidade Bovie, você vai ver se você perguntar se é necessário, se você colocar num circuito oscilante maior, mudar a espessura do circuito oscilante, se você precisa mexer na inclinação do circuito oscilante, tudo isso é legal para você estar vendo. O Diogo, ok, Diogo está agradecendo pelas respostas, é uma satisfação, viu, Diogo, ter aqui com vocês aí, eu que agradeço aí por vocês estarem participando aí, muito obrigado. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, tem aberto se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, caso contrário. Bom, Francisco fez mais uma pergunta aqui. Um circuito oscilante colocado, por exemplo, no bracelete, tem ação apenas nessa zona ou será no corpo inteiro? Então, Francisco, boa observação que você está me fazendo. Gostaria de salientar primeiro aquele que a gente já falou, lembra que eu comentei? Que é legal você pesquisar qual tipo de circuito,
você pode estar utilizando, se é para o pescoço, se é circuito oscilante de colar, se é o circuito oscilante de pulso, né? Eu já vi pessoas usar circuito oscilante no tornozelo, né? Na cintura também as pessoas utilizam. Então, o que acaba acontecendo? O ideal é sempre você fazer a avaliação para saber qual circuito oscilante é melhor. Mas, na maioria das vezes, o circuito oscilante é usado na zona onde ele está tendo a patologia ou desequilíbrio celular, né? O resultado é muito melhor. Mas é sempre bom se avaliar radiestesicamente quanto tempo tem que fazer naquela região e se há necessidade de fazer em uma outra região. Tá? Esses circuitos oscilantes de pulso aqui, a gente pergunta muito em qual braço vai utilizar. Então a pessoa às vezes está usando no braço esquerdo e tem um ótimo resultado, né? Aí depois, numa outra ocasião, ela põe no braço esquerdo e não tem o mesmo resultado. Às vezes ela tem que trocar, né, a região, né, o braço que está utilizando. Então, tudo isso é bom a gente fazer uma avaliação dentro da radiestesia. Bom, não sei se tem mais perguntas. Vou dar mais um minuto. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Senão eu vou dar prosseguimento aqui ao webinar. Bom, por enquanto não temos mais perguntas, então eu vou dando prosseguimento ao webinar. Bom, estamos aqui então. Espero que vocês tenham gostado, né, do webinar, né? Achado interessante também. As pesquisas continuam, a gente está fazendo outras pesquisas a mais também. E mais para frente a gente pode estar trazendo isso para vocês. Queria agradecer mais uma vez a IPRAD aqui, né? E a todos vocês que participaram do webinar, estão assistindo, o pessoal pelo Facebook, né? O pessoal de Portugal, o pessoal aqui do Brasil. Agradeço a todos do fundo do coração, a IPRAD aí, a todo mundo que está comigo nesse dia de hoje aqui. Muito obrigado. Eu vou passar adiante aqui ao próximo webinar. Boa noite a todos. Muito obrigado, Leandro Kavlak. Mais uma vez um excelente webinar, um tema fantástico com pesquisas que são desconhecidas das pessoas, até daqueles que trabalham com a radiestesia. Realmente a pesquisa com o microscópio até a mim me deixou de boca aberta. Muito bem, parabéns. Ficamos a aguardar próximos webinars que têm vindo a crescer em termos de qualidade e de conteúdo também. Muito obrigado, Leandro. Relativamente ao próximo webinar, vamos ter também o 10º webinar, que vai ser sobre um tema muito interessante com o Leandro Batista, de Portugal, nos vai falar um bocadinho sobre um tema bastante interessante e invulgar, que será a criação e o trabalho com testemunhos criados a partir da termografia. Tema aqui muito interessante, ou seja, podemos aprofundar o sítio onde iremos trabalhar com muito detalhe, como se estivéssemos a trabalhar com uma radiografia. Excelente tema, aguardem, vai ser muito interessante. Entretanto, agradeci também ao Leandro Batista, que está a ouvir-nos e que está por trás na plataforma, que tem dado um suporte fantástico, e o trabalho do IPRAD não seria possível com esta qualidade se não tivesse a ajuda do Leandro. Muito obrigado aos dois Leandros, no Brasil e em Portugal. Obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento e os que vão ouvir no Facebook e no YouTube. Até ao próximo webinar. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos e até ao próximo webinar.